Voltamos aqui para o nosso noticiário. Agora há pouco a gente estava com a Manuela Castro, direto de Brasília, falando no seu último assunto, na sua participação, sobre esse assunto que tem chamado muita atenção aqui no Brasil, que é a violência contra a mulher. Então a gente volta a falar sobre esse assunto. 1 em cada 8 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil havia conseguido medida protetiva de urgência antes de ser assassinada. Infelizmente, a violência contra a mulher no Brasil é rotineira. São inúmeros casos noticiados diariamente. Para ajudar na proteção às mulheres, foi lançada aqui no Brasil a campanha internacional Feminicídio Nunca Mais. Para falar das ações que estão previstas e como o governo se une a essa medida, a gente convida para participar agora do TJ Aparecida a Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres. Boa tarde para você, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. A campanha que a gente está mencionando aqui no TJ Aparecida é uma mobilização internacional em parceria com outras entidades, no Brasil, que se une ao futebol, tendo em vista a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer no ano que vem aqui no nosso país. Conta pra gente, então, como é que será essa campanha aqui no Brasil, por favor. Olha, o futebol é uma expressão muito importante da cultura do nosso país, da alegria do nosso país. Ao mesmo tempo, ele está muito associado não à violência, mas quando ele acontece, há muito impacto de violência contra as mulheres. Na quarta-feira, nos finais de semana, a gente já tinha identificado que o futebol era um grande vetor para a transformação da nossa cultura. E valorizar o futebol feminino, que é justamente onde as mulheres ali têm uma grande desigualdade, quando a gente observa as desigualdades entre mulheres e homens no nosso país, o esporte, e o principal esporte praticado no nosso país, que é o futebol, revela muito essa desigualdade. Ela vai desde os salários desiguais até os investimentos e campos de futebol, onde as mulheres podem fazer seus treinos e qualificar. Então, a campanha ela visa 2 vetores. Primeiro, ela valoriza o futebol feminino, que é um lugar onde as mulheres brasileiras demonstram grande habilidade, apesar do baixo investimento, e, ao mesmo tempo, a divulgação de que a violência contra as mulheres é um crime e deve ser reprovado pela sociedade como um todo. Estela, boa tarde, obrigada por atender o nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios, dos mecanismos que o governo tem desenvolvido para combater a violência de gênero e também a violência sexual contra as mulheres. Letícia, boa pergunta. A gente tem, quando a gente fala de violência contra as mulheres e de feminicídio, que o Pacto Brasil contra o Feminicídio visa confrontar diretamente, a gente está falando de uma morte, de um tipo de óbito que está agregado a muitos outros indicadores. Então, para a gente baixar o feminicídio, tem ações que são diretas da segurança pública, ações que são diretas em fortalecer as mulheres e suas comunidades, em romper o silêncio e fazer a denúncia, e tem ações que devem reprovar o agressor para que a sociedade demonstre que não está a favor disso, e as outras que precisam igualar as condições das mulheres na sociedade para que a vida das mulheres não seja uma vida completamente desprezível e possível de ser eliminada com uma morte que é 100% evitável. Então, na área de prevenção, nós estaremos agora, no dia 25, fazendo com que o MEC, a Educação e o Ministério das Mulheres está implantando a Lei Maria da Penha Vai à Escola. O que a gente quer é que toda a atenção básica discuta o tema e faça a celebração da Semana de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E a mesma coisa é o protocolo assinado pelas universidades para poder confrontar a violência contra as mulheres e o racismo. Então, as universidades federais, estaduais e os IFs estarão assinando esse protocolo. Universidade que, ao mesmo tempo, combate a violência, mas também dá exemplo, porque ela é produção de conhecimento e produtora de opinião e de comportamento na comunidade onde ela está inserida, e é uma grande rede de ensino. Na área de acolhimento, nós temos a obrigação de, além das casas das mulheres brasileiras, que hoje tem 11 funcionando, nós vamos entregar 4 esse ano e tem 28 ainda sendo construídas, um total de 32. Nós pretendemos que todo o Estado tenha a Casa da Mulher Brasileira, mas também tem a Delegacia Especializada das Mulheres em município acima de 10 mil habitantes, e tenha também os centros de referência, tanto no CRAI, que é
a atenção, que é a política de assistência, a porta de entrada da assistência, quanto na porta de entrada da saúde, e o reconhecimento daquelas mulheres que não obtiveram a coragem e o estímulo para fazer a denúncia, mas que procuram esse serviço, para a gente poder interromper o ciclo da violência antes que ele se transforme no feminicídio. E, por fim, a reparação. Nós estamos agora fazendo 2 ações muito importantes de reparação. Uma foi a regulamentação, no final do ano passado, da Lei do Benefício dos Órfãos do Feminicídio, e a outra é a reparação dentária, né, a restauração dentária das mulheres vítimas de violência, porque 61% dos casos de agressão, eles são direcionados ao rosto da mulher, como aquele caso de Juliana, ou esse recente, Juliana sofreu 61 socos de Igor, e Igor foi preso, mas Juliana tem hoje 6 placas de titânio, 31 parafusos no rosto. Ela teve porque tem uma rede de proteção pessoal que deu condição de fazer isso, mas a gente precisa garantir que a rede pública, que a saúde pública garanta essa restauração para as mulheres. É preciso parar com urgência esse ciclo de violência contra as mulheres. Um dos casos mais recentes que nos deixam horrorizados é o caso do Rio de Janeiro, em que jovens violentaram uma adolescente, né? Isso nos choca profundamente e a gente vê a necessidade dessa educação começar de fato nas escolas. Agora, só para a gente concluir, eu falava sobre esse dado logo na abertura dessa entrevista, o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, Estela? Mostrou que 13% das mulheres vítimas de feminicídio tinham a medida protetiva de urgência. Então eu pergunto, como colocar essas medidas em prática, efetivamente, fazer com que elas realmente protejam as mulheres? A gente identifica, Eduardo, que uma parte das mulheres chegam na delegacia e não são bem acolhidas. Essas, às vezes, têm dificuldade, faz um BO, não recebe um corpo de delito, não é encaminhada para uma medida protetiva. Uma parte recebe a medida protetiva hoje, ela chega, ela é emitida com muita frequência, mas ela ainda demora, e essa demora pode ocasionar em morte. E, por fim, a gente tem o monitoramento das mulheres que estão em medida protetiva. A primeira iniciativa nossa agora é que, além do monitoramento da polícia, além do investimento em tecnologia de monitoramento, porque não adianta, no caso dos homens que estão com tornozeleira, só o homem tem a tornozeleira, é preciso fazer o georreferenciamento do agressor e da vítima. Então, a gente está investindo tecnologia nisso, mas, sobretudo, a gente tem que investir toda a tecnologia para conter o agressor, muito mais do que para monitorar a pessoa agredida. Tem uma lógica em todo o desenvolvimento da estratégia de proteção das mulheres em situação de violência e com MPU, que são medidas protetivas de urgência, que é voltada a proteger a mulher, mas a gente tem que conter o agressor. Então tem um deslocamento e um pensamento sobre isso, e ao mesmo tempo a mulher não vai ser só monitorada pela segurança pública, ela vai estar georreferenciada ou referenciada para a escola, os filhos dela, ela vai estar referenciada para a saúde e para a assistência. Esse é o principal ponto do pacto nesse momento, porque exige ação combinada e coordenada entre o sistema de segurança pública e o sistema de justiça. Perfeito, Estela, muito obrigada pela sua participação, por trazer alguns esclarecimentos aqui com a gente. Infelizmente, é um crime que a gente precisa combater todos os dias, né? Uma ótima tarde para você. Obrigada, boa sorte a vocês e gratidão por pautar esse tema. Obrigada. Obrigado.